Agora estou gravando. Nós vamos terminar essa parte dos padrões de projeto. O primeiro deles que a gente tem que dar uma olhadinha aqui é esse padrão chamado ADAPT. Deixa eu dar uma mudada aqui, eu vou me arrepender de fazer isso, mas, ó, isso aqui é o adaptador, você consegue ver? Não, né? Consegue ver agora? Sim. Sim, no sim. computador só tem uma entrada USB-C, que tem um protocolo que define como é que ela funciona, mas eu preciso de USB normal, eu preciso de RGB, e aqui tem mais um USB-C. Então, isso é um adaptador, né? Ele recebe sinal RGB com a pinagem de um cabo RGB e transforma no conjunto de pinagens aqui, isso é nível de hardware, do USB-C. Ele recebe um cabinho aqui USB, aqui, e converte para USB-C. Isso aqui é muito legal, né? Porque esse cabinho aqui é até difícil de entender. Esse cabo USB-C aqui, normalmente eu ligo energia. Então, esse cara está conseguindo carregar o meu computador, se eu botar esse outro carinha aqui junto. Ele está conseguindo, ao mesmo tempo, carregar o meu computador, transmitir RGB para minha outra tela e usar a ferramenta de desenho que, às vezes, eu uso para rabiscar. Tudo junto. Tá? Por quê? Porque o padrão USB-C permite isso e o adaptador converte esses formatos todos. Então, quando a gente fala de padrão adapter, o que é na prática? Simplesmente a gente trazer essa capacidade física de fazer uma transformação de formato. Tá? Esse aqui a gente nem vai ficar muito tempo, basicamente é só entender isso. Tá? Eu tenho uma classe que foi feita com uma determinada interface, tá? E eu tenho um serviço que detende ou recebe dados em um outro formato. Então, eu escrevo um padrão, uma classe adaptadora, que faz a conversão de formatos de um lado para o outro, de um para o outro ou do outro para um. Tá? Basicamente, eu tenho uma classe que eu quero usar, que eu não quero modificar. Ou porque ela é fechada, ou porque eu não quero, ela é usada em outros sistemas. Então, é uma classe que nós vamos chamar de adaptável. Eu tenho uma aplicação que deseja usar essa classe, mas tem uma interface diferente. Tá? O que eu faço? Defino uma classe adaptadora. Basicamente está aqui, né? O meu cliente quer usar uma interface chamada target. Ela pretende usar uma classe que está pronta, chamada adaptável. E eu faço o quê? Essa classe que implementa o target e tem uma referência para o objeto que vai ser adaptado. Legal? Entendido? Perguntas? Dúvidas? Comentários? Eu não sei o que é interface e o que não é. Ah? O que é interface nesse desenho? O cliente quer usar um objeto que tem uma determinada interface. Por exemplo, tem esse método request aqui. Tá? Essa classe adaptável não implementa aquele método request, ele implementa um cara chamado specific request. Então, o que eu faço? Eu crio uma classe chamada adaptadora que implementa esse request aqui e tem uma referência para esse objeto adaptável. E nesse método request, ele converte o formato de um lado para o outro. Uhum. Tá? O exemplo está aqui, eu não gosto muito, tá? É um exemplo de... Vou fazer uma pergunta. Todos os exemplos do slide tu não gosta? É que, assim, ó, isso aqui está com swing e AWT, tá? Swing é uma versão de código programação visual para desktop. Ninguém programa mais desktop. Poderia ser JavaFX, tá? Esse modelo está antigo. Tá? E aí eu acho que se ficar fazendo coisa que não está... Tá? Eu vou pular o exemplo. Tá? Ele está falando de JComponent para escrever isso aqui e que tem que ser adaptado para esses objetos do tipo icon. Tá? Não, vou achar um exemplo melhor. Semana que vem a gente vai programar e a gente vai achar um exemplo de adaptador melhor. Tá? Mas deu para entender a lógica, né? Ó, eu tenho essa classe aqui, carro, tá? Que está usando esse objeto aqui, paint icon, que é o... Como é que tá? Deixa eu ver se tem um desenho aqui no final. Não tem nem um desenho. Muito chato. Tá? Isso. Eu tenho aquele cara icon e eu preciso de um JComponent para mostrar ele aqui. E aí eu faço essa adaptação.
Tu consegue imaginar de cabeça algum outro exemplo? Esse aí não. Eu tenho na minha aplicação, eu mando dados de relatório para o meu cliente, que é um DTO. Tá? O DTO faz algumas atualizações no cliente. Por exemplo, eu mando lá para o cliente o profile dele. O profile dele tem endereço, telefone, tem o setor que ele atua, qual é os grupos que ele está trabalhando, e ele permite ele editar isso. Tá. Tá? Quando volta esse profile DTO, que foi o que eu mandei, esse profile DTO, ele não tem a interface de acesso a dados. A interface de dados fala da tabela lá de usuário, a tabela de a classe que fala qual é que é os projetos que ele está envolvido, qual é que é as horas que ele trabalha de hora extra, etc. Então, o que eu faço? Eu passo no adaptador e recrio os objetos da minha camada de negócio para mandar para o meu sistema de lógica de negócio. Quando o usuário pede para executar uma atualização no seu profile, o que eu faço? Eu conheço os caras todos, mando para uma classe adaptadora e transformo ele para DTO. Pode ser? E aí essa classe adaptadora faz a conversão desses formatos entre o que a lógica de negócio está fazendo e o que a aplicação precisa. Não sei se é o melhor exemplo do mundo, mas é o que veio na minha cabeça agora. Uhum. Eu vou procurar outro também. Dica, tem um exemplo de adapter nos exercícios que a gente vai fazer na semana que vem. Beleza. Não vou contar qual, você tem que descobrir. Tá? Beleza. Último, para a gente encerrar e entrar de férias. Composite. Tá? Como combinar vários objetos em um objeto que tem um comportamento semelhante às suas partes. Tá? Esse cara é muito importante porque é o conceito de container. Se eu olhar esse exemplo aqui, imaginar que eu tenho aqui uma interface visual, vamos imaginar que é Swing, tá? Que é JavaFX. Eu tenho um gerenciador de layout aqui, tá? Eu tenho várias janelas, desculpe, várias seções. Lembra o que é o gerenciador de layout? Bah. Tá? É o cara do Java que diz como é que eu vou distribuir os componentes dentro de uma aplicação visual. Tá? Um deles é esse de regiões, eu não me lembro o nome agora. Eu tenho borda da esquerda, borda da direita, cabeçalho, rodapé e área principal. Tá? Essa área principal pode ser o quê? Eu tenho um container aqui que diz assim, eu vou jogar uma imagem ali. Esse container pode ter vários objetos. Pode ter círculos, que foram criados com essa cara de círculo ali, ó. Ponto, G2, quem é G2? Cadê o G2? É o gráfico todo, tem aqui um retângulo, tem uma elipse, que são as duas rodas, e tem algumas retas, tá? Então, esse desenho aqui é composto dessas duas rodas, esse objeto elipse, tá? Ele tem a parte principal do carro, que é esse retângulo aqui, e tem algumas linhas que são junções de dois pontos, ó. R1, R2 deve ser essa linha aqui, depois tem uma linha desse ponto até esse ponto, aquele ponto até lá. Tá? O que é um composite? Eu vou juntar todos esses objetos aqui e vou dizer que esse cara é uma agregação de objetos menores. Eu trato o objeto composto, o desenho todo, como um objeto único. Como será que eu mando ele desenhar, gente, um objeto composto? Alguém sabe? Alguém quer sugerir? A resposta é para ser container? O container está juntando esses objetos, elipse, line e retângulo. Tá. Ó, e ele é visto pela aplicação como um único objeto. Tá? Ícone. O que o container tem? Vários objetos escondidos. Tem vários objetos ali dentro, cada um com seu comportamento. Na hora que eu quero desenhar, o que eu faço? Eu percorro a minha coleção de objetos e mando cada um se desenhar. Eu mando as rodas se desenharem, a carcaça que se redesenhar, essa parte da lataria se redesenhar. A forma de desenhar um elipse, eu acho que você concorda que é diferente da forma de desenhar um retângulo, né? Sim. Então, cada um se desenha. E essa é a ideia do padrão chamado composite. Eu vejo todo o desenho como um único componente
um carro, tá? Internamente, ele tem um conjunto de componentes onde cada um tem seu comportamento. Quando eu manipulo o container, eu manipulo como um objeto único e vejo ele como um objeto único. Vamos em frente. Ó, eu tenho um conjunto de objetos primitivos que podem ser combinados em um objeto composto. Exemplo, elipse, retângulo e reta. Tá? O cliente podem ou querem tratar o objeto composto como um objeto primitivo, como se ele fosse um objeto também. Tá? Qual é a solução proposta para esse padrão de projeto? Eu defino uma interface chamada primitive, que define o comportamento de um objeto qualquer, primitivo, básico. Tá? O objeto composto tem uma coleção de objetos primitivos, tá? E implementa a interface primitiva. Ou seja, ele responde às mesmas ações que o objeto primitivo. Tá? Quando eu implemento no objeto composto a interface, eu defino como é que é o comportamento para aquela interface. Desenho. Ó, objeto composto tem um... Agora sim, está vendo ali, ó, asterisco, né? Tem um array de objetos primitivos e implementa a interface no método primitivo. A folha implementa só a interface. Horrível. A folha seria o retângulo, o Não, hoje eu círculo me preparei. Vamos lá. e o Exercício... composite seria o carro. Isso, vamos lá. Ó. Vamos ver um exercício mais legal aqui. Hoje eu deixei pronto aqui. Não, cadê? Aqui. Lancheria. Code. Como é que é esse exercício aqui? Eu tenho uma lingeria. Também está C Sharp, é da outra disciplina. Eu ainda tenho que fazer esses exemplos todos, a gente tem que ver. Vamos começar a escrever exercícios agora. Tá? A minha lancheria, tá? Esse aqui está, ó. Esse exercício está como aplicação web e esse exercício está como aplicação de serviços. Diferença de aplicação web e aplicação de serviços. Como web, eu abro o browser, tenho HTML, troco informações de HTML, monto ali a lista de produtos e o cara faz o pedido. Vendas API, o que eu posso imaginar? Estou ali na praia, entrei na pizzaria, pego o iPad que está ali e começo a apertar botãozinho dizendo o que eu quero. Aquilo foi feito pelo Gregório em Angular. Esse cara conversa com o meu back-end e faz as operações que eu quero. Tá certo? O que na minha aplicação, eu vou na aplicação teste, que é mais fácil de ver. O que eu disse? Que o usuário tem algum conjunto de produtos. Por exemplo, são produtos que eu vou vender na minha lancheria. Refrigerante em lata, que custa R$5. Super Bauru, que custa 25 pila e tem o código 2. E batata frita, que custa 10 pila e tem o código 6. O que é o Mzinho, Mzão ali? Em C Sharp, como ponto flutuante tem um problema grave de arredondamento, o C Sharp introduziu um tipo chamado monetary. Então, aquele M é de monetary. O que é o monetary? É um ponto flutuante com 128 bits, em vez de 64. Então, segundo a documentação do C Sharp, esse tipo de dados garante uma precisão matemática de 28 casas. Aqui o Word é decimal que eles usam. Isso. E o nome é decimal, e aí, como o D é double, eles tiveram que inventar um texto e usar um M de monetary, tá? O que acontece? Se eu estou numa aplicação em Java, a precisão matemática eu consigo garantir em torno de 12 casas. Esse cara garante 48, 64. Alguém lembra alguma coisa de introdução à computação? Dependendo do que tu quiser. Isso aqui é aquele IEEE 752, né? Representação mantissa expoente, que tem problemas graves de arredondamento. Como eu aumentei muito o tamanho da mantissa, eu tenho uma precisão maior. Tá? O resto é igual. Ok? Então, olha só. Instanciei uma fachada de produtos que está lá na minha lógica de negócios e diz assim, adiciona esses produtos. Esse aqui foi feito pelo gerente, tá? Depois eu disse assim, na minha aplicação, eu quero poder criar combos. O que é um combo? Eu vou dizer assim, ó, o meu combo 1 é, o cara vai comprar um refrigerante de lata, um Super Bauru e uma batata frita. E aí eu vou dar um desconto, nesse exemplo, eu acho que dava um desconto de 10% quando eu compro o combo. Tá legal? Viram aqui? Tá? Aí eu disse assim, eu tenho o combo
combos com sobremesa, o super combo, olha o que ele faz. Ele é uma sobremesa... Cadê a sobremesa? O 100, cadê o 100? Tá aqui. Opa, desculpe, o 4. Uma barra de chocolate, 2 vezes, 2 barras de chocolate, não sei por que eu fiz isso. E vocês estão vendo esse 100 aqui? Sim. O 100 é o combo 1. Então, eu estou criando um super combo que diz assim, o meu combo 101, que eu podia ter chamado de super combo, ele tem... Vamos botar na ordem, né? Tudo que esse comum tem e mais essa barra de chocolate aqui. Tá bem? Depois eu tenho assim, ó, fachada buscar os produtos, ele me devolve uma coleção de interface produto, aí eu mando dizer assim, eu tô lá e digo assim, aperto o botão, pega a minha venda 1 e compra uma unidade. Agora não me lembro qual é a ordem. Deixa eu ver a fachada. Fachada. Não, vendas. São 2 fachadas, né? Fachada, venda, produto e a quantidade. Então tá. Este cara aqui na minha aplicação, ele diz assim, me dá uma unidade do produto 1, uma unidade do produto 2, uma unidade do produto 6, uma unidade do produto 4 e gera a nota fiscal. Depois, essa venda 3, assim, me dá uma unidade do combo 101. O que tem de importante aqui, gente? Olha só, tá tudo junto, né? Essa fachada aqui é a fachada do gestor, o cara que criou, que faz o CRUD, tá? Essa é outra fachada, é a fachada que está executando na minha aplicação de vendas, no meu dispositivo móvel, tá? Eu estou apertando o botãozinho, eu busquei lá o menu, estou apertando o botãozinho, estou gerando minhas vendas, tá bem? Deu para entender a lógica? Pergunta, Deu. a fachada de vendas sabe se esse 101 é um combo ou é um produto unitário? Não. Não, não sabe. Quando eu estou mandando inserir os produtos, aqui eu estou mandando inserir combos, porque aqui eu tenho que saber. O usuário está vendo lá a descrição do produto no... Cadê? Iniciar venda... Cadê? Tá aqui. Eu posso estar gerando o menu lá, eu não fiz gerar menu, eu estou vendo o produto. Se na descrição eu botar super combo, vem isso, isso e aquilo, eu vou saber, senão não sei. Eu só sei o nome, super combo. Tá? Eu podia ter posto uma aqui, né? Junta, refri, mais, blá, 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 blá. Tá? O que é importante? A minha aplicação não sabe o que está lá dentro, não está vendo. Tá? Então, vamos ver o que acontece. E aí a gente volta para cá. Opa, está de Brasil. Deixa eu abrir aqui. Volta para cá. Ó, vamos ver quem é quem. File. Edit quem? Não, viu? Eu tenho o objeto primitivo. Quem é meu objeto primitivo nas entidades? É o meu produto. O que é um produto? Produto é um código, um nome e um preço. E o toString, escrever ele na tela. Tá? Isso aqui, a gente está fazendo semelhança, tá? Isso que foi a primeira aula que eu fiz de C# para essa disciplina. Em vez de escrever isso aqui em Java, Tu bota get7. eu boto só os get7 ali. Não preciso nem declarar o atributo. Todo esse código aqui de Java, clássico, get7, getters, setters do atributo, ele está embutido nessa única linha aqui. Tá? Eles têm o atributo auto-implementado com o get7 auto-implementados. Tá? O resto é igual. Então, o meu produto básico, a minha folha, é um produto que tem código, nome e preço. Legal? Aí eu vou abstrair ele numa interface. Vou criar a interface e produto. O que a interface e produto diz? Um produto qualquer, eu posso pedir o nome, o código, o nome e o preço dele. Ok? Abstrair e é aquilo que está lá. Aqui ficou sem graça porque o exemplo é bem simplesinho. Agora vem o composto. O que é um produto composto? Ele tem
implementa a interface e tem uma lista de objetos que estão dentro do container. Né? Toda vez que eu faço que eu mando um HTML e que eu quero trocar dados entre a minha página e o servidor, eu tenho que criar aqui componente, gente. Pode repetir a pergunta? Eu me Eu perdi. estou fazendo uma aplicação para web, eu coloquei uma página na browser do cliente, eu quero trocar dados, eu quero que ele me submeta dados. O que eu tenho que colocar lá dentro? Um ou mais o quê? Bah, não sei se eu peguei. Gregório? Também não sei se entendi a pergunta. Formulário. Quando eu clico um botão, o que o browser manda para o servidor? Tudo aquilo que está dentro de um form. Tá. Sim, tá. Um Sim. form é um container que reúne um conjunto de componentes do tipo Sim, drop-down list. checklist, radio, submit. Se eu não colocar um form, ele não vai mandar. Eu posso ter 3 forms. O que ele manda? Ele transfere só o que está dentro daquele container. Um form é um container. Tá? Ok? Então, vamos lá, voltando para cá. Eu tenho o composite, ele implementa a interface e tem uma lista. Então, vamos lá. O que eu tenho no produto composite? Eu tenho assim, código nome, recebeu lá. Eu tenho um preço. Ó, até aqui eu estou implementando a interface, código nome e preço. O resto é o composite. O composite tem uma lista de produtos. Olha o que está dentro da lista. Aí, produto. Porque um composite pode ter um composite, um container pode ter um container dentro dele. Então, interface produto. Eu adiciono produtos e eu fiz um toString ali. Como é que eu faço o preço? Aí eu tenho que ver a lógica de negócio. O preço do produto composto é a soma dos preços de cada um deles, dando 10% de desconto. Tá? Como a minha lista é da interface, eu posso ter um produto composto dentro de um produto composto. Eu posso ter um container dentro de um container. Legal? Legal. Ó, composite implementa a interface. Em Java a gente escrevia implements. E tem uma lista de objetos da interface. Tá? O composite, em teoria também, ao implementar, ele pode aplicar o método a todos os objetos primitivos. Como é que eu calculei o valor do produto? Soma o valor de cada produto. Esse get preço aqui faz o quê? Se eu tenho um produto base naquela produção, um concreto, ele pega esse preço que está aqui. Item... Não, produto, né? Esse preço que é um cara que simplesmente devolve o valor do preço, é um return preço. Se ele é um composto, o que acontece? Magicamente, ele entra recursivamente nesse preço aqui e percorre o outro composite. Como que ele identifica se o que ele está vendo é um composite ou um produto normal? Por polimorfismo, né? A lista é de produtos. Ó, se eu tivesse criado essa lista aqui, ó, dessa forma sim. aqui. No Ó, produto composite tu tem o get preço, né? Então. isso, por isso que eu tinha feito 2 vezes. Eu posso botar outro 100 aqui e outro 1 e o 2 aqui. Quando eu percorrer essa lista aqui, o que acontece? Esse cara é um combo, ele vai fazer um for each em cima dele. Esse cara é básico, ele vai dar um return. Esse cara é combo, ele vai fazer um for each em cima dele. Esse cara aqui é básico, ele devolve return. Só que a gente não vê isso, porque este cara aqui, que é o get preço, ó, não, tá aqui no composite. Esse cara aqui, que é o nosso get preço, ele está fazendo aqui. Tá. Ele é do tipo e produto. O que está lá dentro eu só vou descobrir na hora da execução. Lembra do termo mágico? Static binding. Eu sei que tem preço porque está na interface. Dynamic binding. Eu sei se ele vai executar recursivamente esse preço ou se vai executar o preço do básico só na hora que eu executo, porque a ligação é o que eu coloquei dentro desse produto aqui. Static o quê? E dynamic o quê? Static binding e dynamic binding. Não lembra dessa palavra? Bah. Ó, isso é fundamental. Eu tenho aqui... Opa. Vamos abrir a parênteses porque é importante. Todas as caixinhas são do mesmo tamanho, tá? Eu tenho aqui A,
Opa. Eu tenho aqui B, eu tenho aqui C, e eu tenho aqui herança. Não vou conseguir fazer uma herança bonita, vou fazer uma herança feia mesmo. Vamos tentar fazer uma herança mais bonita. Agora eu fiz cagada. B, C, herança. Eu tô com algum atalho. Não, vou fazer assim. Herança. Tá? Aí eu declaro assim. Assim não. Declaro assim. A. A ponto fu. O que diz o static bind, a ligação estática, gente? Quem é que quer sugerir? Que A ligação estática. este foo, durante a compilação, tem que ser visível na classe A, Sim. tá? Porque senão não vai compilar. Ok? Isso é a ligação chamada estática. O compilador vai validar que foo é o método válido dentro da classe A, porque a ligação estática eu declarei ela como sendo do tipo A. Tá? Qual é o foo que vai executar? O foo de A, o foo de B, o foo de C ou o foo de D? O foo de D. O dia, o Não. nome foi meio ruim. O nome foi peça, mas tudo bem. Tá? Ó, qual é o foo que vai executar? Opa. O que eu posso dizer aqui? A igual a new. O que eu posso dizer aqui? B. O que eu posso dar new aqui? Pode dar new B, new C, Isso, eu new posso A. dar A, new B, new C e new D. Qual é o código que vai executar de foo? Vamos botar O aqui. de. Deixa eu escrever. Aqui eu tenho foo. Aqui eu tenho que ter, porque senão não executa. Aqui eu tenho foo. E aqui eu tenho foo. Se eu der new C, ele executa esse aqui do C. Se eu der new D, como D não tem foo, ele vem para a superclasse e executa o foo do C. Ah, tá, que tá meio que de cabeça para baixo, né? Na realidade, a ligação dinâmica é, pelo polimorfismo, ele vai executar o método onde eu dei o new. Ele começa a pesquisar na árvore de herança a partir do método que eu dei o new. New ABCD. E se É A que for... ele estaria subindo na herança, né? ele procura... Tem foo em D? Não. Tem em C? Tem. Então, executa esse. Não tem em B. Eu dei new B e não tem em B. Então, executa do A. Tá, aqui não parece tão interessante, mas e se eu tiver feito isso aqui, ó? For A OBJ em parede. É que eu não sei, eu tô perdido. Quem que seria o pai desse todo mundo aí? Olha a setinha. B é um tipo de A, D é um tipo de C, C é um tipo de A. Tá. Tá? Ó. Aqui fica claro. Qual é o foo que vai executar durante a compilação? Não sei, não tem como gerar essa ligação. Ligação dinâmica, porque se o objeto que estiver na posição 1 da lista for um C, ele vai executar esse foo aqui. Se o objeto que estiver na posição 2 da lista for um B, ele vai executar esse foo do A. Se for um D, vai executar esse aqui. Isso vai ser decidido. Sim, que o C sobrescreveu. Exatamente. Tá? Isso é chamado de ligação estática dinâmica. Tá, qual que é o estático mesmo, qual que é o dinâmico? O estático é o que eu verifico durante a compilação. Só compila se esse foo existir na classe A, porque eu declarei a variável como sendo tipo A. Tá? Se eu disser que esse A aqui é uma interface,
que eu sei? Ele tem que estar na interface, que pode ser abstrato ou não. Aliás, na interface tem que ser abstrato, né? Oh, droga. Interface A. Ele tem que estar na interface e eu sei que não vai ser executado aqui. Aí eu sei que vai ter em B uma versão. Pelo menos. Se esse A aqui, que não tem nenhum new nele, porque ele virou uma interface agora. Vou botar aqui o estereótipo, né? Interface. Eu sei que vai executar ou em B ou C, ou em C se for D, mas eu não sei qual. Durante a compilação e a geração de código, eu deixo essa decisão em aberto para, durante a execução, fazer a ligação de qual o código que vai executar, qual desses dois aqui. Ou dos três, se eu tiver nos três, cada um tem o seu. Ok? Vamos voltar para cá. Só para encerrar, deu para pegar essa lógica? Agora deu. Tá? Só para ver como é que eu fiz esse exemplo aqui, porque a gente discutiu bastante esse exemplo aqui, ó. Entender a importância da fábrica. Este cara aqui pediu para a fábrica... Opa, não é aqui, é aqui no... Esse aqui é projeto Teste app. Esse cara pediu para a fábrica, para a fachada, na camada de negócio, colocar os produtos. Aí lá na fachada, eu pedi para a fábrica de produtos criar. O que significa, gente, que a minha fachada está devolvendo certo tipo de interface e produto? E o único lugar que eu sei o nome das classes, composite e produto, é na fábrica. Porque em nenhum outro lugar eu estou usando produto e produto composite. Teria que usar se eu fosse persistir, mas eu não estou persistindo. Então, se a gente olhar lá a fábrica, eu botei aqui no repositório, ó, o que a fábrica faz? Cria o produto, tá? Base. Legal. Quando ele recebe... Opa, desculpa. Cria o produto base aqui, né? Recebi só o código, o nome e o preço, cria o produto base, o concreto. Acabou. O produto composto, como é que eu crio? Eu recebi uma lista de códigos de produto. Crio um produto composite, porque eu sei que é um composto. Para cada produto que eu tenho nessa lista, para cada código, eu peço para o DAO buscar, aqui, achar aquele produto, tá? Tinha que ter visto que estava lá, e adiciono. O que o meu find do DAO está devolvendo? DAO. Quem é DAO? Data Access Object. Ah, tá. Find está devolvendo o objeto da interface produto, tá vendo? Ao devolver a interface produto, o que acontece? Nesta posição aqui da fábrica, eu não sei se ele devolveu para esse cara aqui um objeto concreto ou um outro composto, mas eu mando adicionar, porque esse é o conceito de container do composite. No final, eu devolvi o objeto que eu criei. E agora eu consigo ter um objeto que vai dar 10% de desconto e somar o preço da lista desses produtos aqui. Ok? Ok. Semana que vem, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos só fazer exercícios. Nós podemos usar uma parte da aula para discutir o trabalho final. Eu vou tentar achar aquele erro agora. A Gabriela colocou mais um pedaço do erro ali para eu tentar procurar. Eu vou tentar descobrir alguma mágica, algum lugar, o que pode ser. Perfeito. Tá? O tempo que a gente não estiver discutindo o trabalho final, nós vamos fazer esta lista de exercícios aqui juntos. Quer dizer, juntos não, vocês que vão fazer, porque senão eu fico com coceira para programar. Eu adoro programar e isso é ruim, tá? Vai, isso é verdade, dá para perceber que tu gosta bastante. Adoro programar, tá? Eu, por mim, ficava só programando, tá? Exercícios para 2 projetos. O que nós vamos fazer para terça-feira? Vocês vão analisar cada um desses exercícios. Tá? Esse primeiro já está dito que é para resolver com factor single, então vocês vão desenhar como é que seria a solução. Vocês vão analisar o exercício 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7 e dizer assim, qual é que seria o padrão de projeto dos que a gente viu que resolve essa situação explicada aqui no problema. Tá?
a gente vai fazer uma discussão sobre quais os padrões que resolvem melhor esse problema que está exposto aqui no blá, blá, blá. E a gente escolhe um ou dois para implementar, para fixar. Ok. Um Tá? excesso de padrões de projeto também é ruim para um projeto? Como é que é? Um excesso de padrões de projeto também é ruim para um projeto? Vamos lá pensar. Ou é como se fosse um desconto cumulativo, quanto mais melhor? Não, vamos. Então, o Refactoring Guru fala isso em alguns padrões de projeto, que basicamente o único ponto negativo de alguns padrões é que aumenta a complexidade do código. Tipo, o código não fica tão fácil de entender, assim, mas, tipo, é um padrão bom que tu pode usar quase sempre, mas quando é uma coisa meio simples demais, tu tá fazendo um overkill e as coisas ficam muito mais Sim, complexas de tá entender matando do que uma mosca com... uma Exatamente. bazuca. Olha só, tá? Nesse exercício aqui, tá? Que é ridiculamente... Gente, a gente escreveu isso aqui em uma aula, tá? Não, em 2 ou 3. Se a gente olhar aqui o composto, vamos por partes. Eu criei uma fachada para quê? 2 fachadas. Para isolar o meu programa de teste em console, o meu programa a minha aplicação com serviços, RESTful, que a gente está fazendo com Spring Boot, e a minha aplicação web de toda a loja de negócio. Então, essas 3 aplicações diferentes estão conversando só com a fachada. Eles não sabem nada sobre a implementação do meu sistema. Tá? Aliás, não sabem nem a classe produto, eles estão usando só os códigos de produto. Tá? Esse repositório usou o padrão DAO, tá? Embora eu tenha feito direto. Eu estou escondendo a implementação. Tá? A fábrica é a única que conhece essas entidades, produto e produto composite, porque a aplicação só acontece em interface produto. E o meu composite, eu disse assim, no final, dá 10% de desconto para um composite. Se eu dissesse assim, existe uma política de descontos e eu posso aplicar desconto de idosos, de Dia das Mães, de Dia do Maquinante Feliz. Que padrão de projeto a gente viu que pode alterar essas políticas de desconto de maneira trivial? Pode repetir a pergunta? Strategy. Se eles não forem cumulativos, eu posso usar o Strategy. Sim. Se eles forem cumulativos, eu posso usar um Decorator. É. Então, eu poderia colocar mais um bando de coisas aqui para fazer. A pergunta é necessário ou não é necessário? Tá? Esse exemplo é muito simplesinho, mas se eu tenho um sistema complexo o suficiente, que eu tenho dezenas de políticas diferentes para fazer desconto, para fazer cálculo, para verificar se o meu cliente é um bom pagador e dar um tipo de desconto diferente, etc., 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 eu vou colocando padrão de projeto. Tá? Só, claro, o que o Gregório acabou de falar, num exercício de 200 linhas de código, nós vamos ter 400 linhas para pegar e configurar os padrões. E aí vai parecer que não é útil, mas essas coisas não são feitas para sistemas de 200 linhas, são feitas para sistemas de 200 mil linhas. E aí, se eu não usar, não vou conseguir manipular a complexidade. O projeto no Ellipse que eu estou trabalhando, se tu pegar o código todo, eu não faço nem ideia, assim, de quantas milhões de linhas tem de código, é muito grande. Naquele vídeo, eu não vi quem é que publicou ali no Discord, aquele vídeo do... Gente, desculpa cortar, eu vou indo nessa. Bom final de semana para vocês, bom feriado. Obrigado pela aula e pelas ideias. Depois a gente fala, aquele vídeo do Spotify foi o melhor vídeo que eu já vi desses métodos ágeis. É muito bom, né? Foi eu que botei, é muito bom. Vídeo excelente. E ali no final, ele fala dessa distribuição de responsabilidades e que cada região da minha aplicação é desenvolvida por um time com suas competências. Aquilo é espetacular, porque essa noção ele introduz ali o conceito de serviços e de microserviços. Né? A gente pode até discutir um pouquinho esse vídeo. Eu tenho aula às 11h30. Não, também. Tchau. Então tá, feito, senhor. Tchau. Até semana que vem. Até semana que vem.